Meu leitor, estamos aqui novamente para falar sobre a terceira parte do meu livro Comportamento Organizacional. E nessa parte nós vamos trabalhar o comportamento dos grupos e das equipes de trabalho. Bom, eu gostaria que você imaginasse a seguinte situação. Você acha que seria possível eu conhecer a estrutura do seu grupo sem nunca ter visto e nem se relacionado com qualquer pessoa da sua equipe? Por incrível que possa parecer, eu tenho sim condições de saber como o seu grupo está estruturado, como são as relações formais e informais que não estão no organograma da empresa e quais são as pessoas que vale a pena estabelecer algumas alianças. E são essas as oportunidades por meio de técnicas que são desenvolvidas para melhor conhecermos e nos relacionarmos com os grupos. Nesta parte, nós conheceremos o grupo e as equipes de trabalho. Vamos ver que há uma diferença gritante entre grupo e equipe de trabalho, que aqui no Brasil nós temos pouco histórico e ainda estamos engatinhando naquilo que chamamos de equipes de trabalho. Falaremos sobre os tipos de grupos e os tipos de formação destes grupos. Falaremos sobre a necessidade da coesão grupal, da união entre os elementos do grupo. Falaremos sobre o perigo que é o pensamento grupal, quando todos votam a favor de uma ideia simplesmente para continuar pertencendo àquele grupo. Falaremos sobre a sociometria, que é a área que vai nos oferecer técnicas para podermos trabalhar e melhorar o desempenho do grupo. Falaremos sobre a formação de equipes de trabalho, a formação de tipos de trabalho e as tendências do grupo na era das conexões. Como dissemos no início da nossa primeira unidade, nós estamos vivenciando, estamos começando, né? O Brasil está engatinhando, mas estamos iniciando dentro de uma nova revolução digital, em que a era das conexões vai trazer muitas mudanças nos grupos e nas equipes de trabalho. Ainda nessa terceira parte, nós vamos falar da socialização e da ética no ambiente de trabalho. E eu gostaria que você imaginasse a seguinte situação. Você foi contratado por uma empresa. Você se preparou e está extremamente motivado porque é uma nova empresa, é um novo contexto. Sempre que entramos num novo lugar, temos novas expectativas sobre este lugar. E nesse primeiro dia de trabalho, depois de já contratado, você chega 15 minutos antes do expediente e, ao entrar, você encontra o seu novo gestor. Esse gestor está extremamente nervoso, diz para você que aconteceu um problema, ele vai ter que resolver aquele problema e pediu que você, apontou para uma mesa, disse que aquela seria a sua estação de trabalho e pediu que você ficasse ali e aguardasse até ele poder resolver o problema e conversar com você. Muito bem, você foi para a mesa, de repente passou meia hora, passou uma hora, e você não sabia se você poderia mexer nas gavetas, se você poderia ligar o computador, se tinha senha, você ficou sem realmente saber o que fazer. Pior ainda, ficou com vontade de ir ao banheiro e, de repente, sequer você sabia aonde se localizava este banheiro. Bom, o seu gestor terminou de resolver o problema, eram 2h30 da tarde. E foi nesse horário que ele retornou, se dirigiu a você e disse, eu vou lhe mostrar a empresa, os departamentos, e mostrar para você o que é que você vai usar aqui da sua estação de trabalho. Pergunto a você, como é que você se sentiria neste primeiro dia de trabalho? Muito provavelmente decepcionado. Bom, com essa história, eu vou mostrar para vocês
a necessidade que nós temos de integrar um novo colaborador aos moldes e à cultura da organização. Então, nós vamos estudar o processo de socialização e como nós construímos a nossa subjetividade, dentro dessa subjetividade, a nossa identidade e dentro dessa identidade, a nossa identidade organizacional. Vamos falar do processo de socialização, vamos abordar a ética e a moral dentro do ambiente organizacional, tão necessária nos dias atuais, e vamos falar de algumas pesquisas sobre a espiritualidade no ambiente de trabalho, não envolvendo, obviamente, nenhuma religião, mas trazer um ambiente mais ameno em que as pessoas se sintam melhor e mais acolhidas dentro dele. Ainda neste capítulo, nós vamos falar sobre a liderança e o poder. Bom, nós podemos perceber na história da pessoa que foi contratada e que ficou esperando por um bom tempo, nós podemos verificar que o líder, ele já tem uma certa maneira, um certo estilo de liderar. E esse estilo de liderar vai influenciar no comportamento do seu liderado. E é exatamente isso que nós vamos estudar no capítulo de liderança e poder. Neste capítulo, nós vamos ver as várias teorias de liderança, desde as mais tradicionais até as mais modernas teorias. Bom, a biologia avançou demais, né? A biologia ela cresceu e trouxe para nós a oportunidade de vivermos mais tempo. Cada vez mais nós estamos vivendo mais também. E isso tem trazido para as empresas várias gerações. Nós temos empresas que contam até com 4 gerações. E aí, como lidar com essas gerações? Desde as gerações mais novas, conhecidas como nativos digitais, até as gerações mais antigas e tradicionais. É nesta unidade que nós vamos ver como é que nós devemos lidar com as diferentes gerações que estão hoje dentro das organizações. Vamos ver quais são as tendências e as perspectivas da liderança na era digital. Vamos falar do teletrabalho, ou seja, o trabalho remoto, aquele trabalho que é executado fora do ambiente físico da empresa. E como é gerenciar um grupo sem que esse grupo esteja presente aqui no momento. Nós vamos falar sobre o poder e o controle comportamental por meio do poder. E vamos verificar se vale a pena dar poder para os nossos colaboradores e qual é o momento mais adequado para dar este poder. Por aqui nós encerramos a terceira parte do livro e no próximo vídeo nós falaremos sobre a quarta parte que envolve o comportamento da empresa. Te espero lá.